Você está ouvindo o Meditai Podcast. Hoje com Mari Baroni do Garotas Peregrinas. E aí hoje a gente está aqui conversando com a Mari, que é a fundadora do Garota Peregrinas. Depois você vai explicar tudo certinho pra nós, Mari. E a gente vai falar um pouquinho sobre estética, a gente vai falar um pouquinho sobre o Garotas Peregrinas e a gente vai trocar uma ideia falando um pouquinho sobre o dilema das redes, o cristão nesse dilema das redes. Então, Mari, começa falando pra mim e contando um pouquinho a história do Garotas Peregrinas. Bom, Garotas Peregrinas, ele nasceu há 4 anos atrás. Na verdade, essa ideia surgiu no meu coração quando a gente tinha uma sala de oração e aí eu tinha um café dentro dessa sala de oração e a gente amava se reunir nesse café, eu e algumas amigas, para conversar sobre a vida, conversar sobre Jesus, e a gente começou a entender que a gente tinha um chamado para algo a mais, sabe? Que nós estávamos nessa terra, mas que o nosso propósito era muito maior e que a gente não era daqui, mas que enquanto nós estivéssemos aqui, a gente precisava caminhar segundo esse propósito, sabe? E aí, então, o Garotas Peregrinas surgiu desse ambiente de mesa mesmo, sabe? De café, de Bíblia. E uns 6 meses depois da gente se encontrando presencialmente, nasceu as nossas mídias sociais e a gente foi para as mídias. E desde então, eu acho que a nossa essência continua a mesma, sabe? Carregar essa mensagem de que nós somos peregrinas, baseadas aí em Hebreus 11, né? Que nós realmente estamos caminhando para uma outra pátria, para uma outra nação, mas que enquanto nós estivermos aqui, a gente levanta essa bandeira de viver uma vida intencional, uma vida realmente de propósito. E aí, realmente estender essa mesa, sabe, de comunidade entre nós mulheres, de uma forma criativa. E eu acho que uma das coisas que, tipo, a gente usa muito para caracterizar esse movimento, né, do Garotas Peregrinas é a criatividade, sabe? Poder gerar um conteúdo a partir desse lugar de criatividade, porque a gente acredita que como filhas de Deus, como peregrinas, um dos nossos atributos é a criatividade, sabe? Lembrando sempre que o nosso Deus, ele é um Deus criativo. Tanto que o primeiro atributo, né, que a Bíblia mostra sobre o nosso Deus é que é aquele Deus que cria tudo do nada. Então, eu acho que é isso, assim, de uma forma bem resumida. Não, legal. Então, ele nasce, ele era algo externo, vem de uma casa de oração, aí posteriormente vai para a web. Então, exatamente. Eu acho muito incrível esse movimento de não ter nascido na internet, porque a gente criou uma essência fora, sabe? Fora de números, fora de métricas. Então, a nossa essência, ela foi antes. Eu costumo dizer que a nossa essência ela foi fortalecida para depois a gente expor nas redes daquilo que a gente já vivia num secreto, né? Legal, ótimo, nossa, isso já é maravilhoso, já mudou bastante a minha perspectiva, que eu achei que era um projeto direto na web, isso já é um negócio, é uma essência mais real mesmo, é bem diferencial. Mari, eu conheci o Garotas Peregrinas por causa de algumas amigas, eu não sou o público-alvo, eu acho, né, tenho um leve feeling que eu não sou. Será? Mas eu tenho algumas amigas que faziam parte, até algumas faziam ilustração e tal. E aí eu fui conhecer e a estética do Garota Peregrina chamou muito atenção, assim, algo muito bem feito, de muito bom gosto. E aí a gente vem de uma época cristã, que a estética cristã, ela era muito gueto, né? E assim, tipo, a gente rimava Jesus com luz igual a cruz, e aí tinha leão para todos os lados e tudo mais. Então, quando eu vi lá o Garota Peregrinas, eu vi muito autêntico e muito bonito. Então, assim, agora que você falou que não começou na web, é legal, porque mostra que, tipo, não era só temos talentos e vamos mostrar isso, né? É um negócio que vem antes, então a estética ali acaba sendo uma consequência. Mas é algo de muito bom gosto, né? Então, assim, dentro disso, vocês têm uma equipe, como é que vocês pensam isso, assim, tipo, é um projeto muito legal na web, e é tudo muito pensado, é tudo mais let it flow mesmo, assim? Então, na verdade, hoje a gente tem uma equipe de 10 meninas, né? Sendo que a maioria delas são escritoras. Então, elas escrevem devocionais e em cima daquilo que elas escrevem, eu crio.
a arte, enfim, a identidade visual mesmo, o design, eu produzo baseado naquilo que elas estão criando. Mas eu gosto de dizer que sempre que a gente vai criar algo, e é algo que, assim, eu sempre estimulei muito as meninas da equipe a fazerem, é realmente criar algo a partir do secreto, sabe? E até como a gente nasceu, porque eu acho que algo que me incomoda muito nas redes hoje é você entrar nas redes e você criar algo para ganhar likes ou para ganhar aceitação, sabe? Isso me preocupa muito, porque acaba não saindo de um lugar da verdade, sabe? Algo genuíno. E quando eu penso em criar algo genuíno, e eu sempre falo para as meninas que estão caminhando comigo, vai para o secreto, sabe? Cria a partir desse lugar, e desse lugar eu tenho certeza que coisas verdadeiras vão sair. Então a gente sempre tenta fazer esse movimento mesmo de dentro primeiro, de Jesus, ele realizar, ele plantar dentro da gente algo, fundamentos mesmo, para depois a gente externalizar através dos dons, né? Uhum. Os dons, eu acho que eles são uma consequência, né? Aí uma ponte daquilo que já está sendo gerado dentro de nós. Então, eu acho que, assim, em relação à organização que você falou, né, Celere Flow, a gente tem, sim, uma agenda, né, depois desse lugar secreto, que eu acho que tem que ser um lugar que flua naturalmente mesmo, não tem essa pressão, mas a gente tem uma agenda que, né, tal dia, tal menina tem que entregar tal coisa, então a gente flui, assim, realmente bem organizadas e tal, mas nesse ambiente de genuinidade, de leveza, sabe? Sempre criando com muita leveza. Eu tenho muitas perguntas, mas eu tenho duas perguntas assim que me bate. A primeira, essa crise, no cristianismo tem muito que é a crise do conteúdo e estética, né? Então, assim, às vezes você olha algo que tem uma estética muito bonita, mas por ter um apelo de estética muito grande, o conteúdo fica fraco, assim, fica um conteúdo superficial, né? Tipo, Jesus é legal, Jesus é sensacional, numa fonte bonita e, assim, bobo. Aí, ao mesmo tempo, você vai lá, tipo, seminário, não sei do que, um conteúdo denso, profundo, mas chato, assim, com uma estética fraca e tal. E aí eu tenho sentido que pela primeira vez a gente tá juntando as coisas, a gente tá começando a colocar uma estética que é bela e encaixando isso num conteúdo que é real e é profundo. Então é legal esse princípio do sair do lugar secreto, mas aí eu digo assim, como é que você lida com isso? Claro, são uma equipe de 10 meninas, cada uma também vai ter as suas próprias crises, mas como é que você lida com essa, primeiro, curadoria para ter um conteúdo bom, do tipo assim, olha, você escreveu algo, mas a gente não passou pelo crivo, não sei se tu tem uma curadoria. É o seguinte, questão da logística, assim, né, do Garotas Peregrinas. Hoje a gente tem uma equipe de 10 meninas, sendo que 6 ou 7 são escritoras e nós temos 2 corretoras. Então tem uma pessoa que ela é encarregada para, tipo assim, meio que ser um radar, assim, das heresias, sabe? Então, isso aqui não tá tão alinhado. É claro que hoje a gente tem meninas maduras que caminham com a gente, graças a Deus, que escrevem coisas alinhadas, mas tem uma coisinha ou outra que às vezes a gente precisa consertar. Então, isso dentro da equipe sempre foi muito tranquilo, sabe? A gente tem mesmo esse crivo de passar por pessoas que vão corrigir não só o português, né, a escrita, mas também ter essa sensibilidade para quando a escritora ela não conseguiu comunicar tão bem, ou talvez uma coisa ali não encaixou. Então, a gente sempre faz isso antes de expor nas redes, o que eu acho muito importante, né? A gente ter essa responsabilidade com aquilo que a gente vai expor. Eu vejo que muitas pessoas hoje, elas postam a todo custo e não têm 1% de responsabilidade, né, com aquilo que elas falam. Então, isso é um zelo, assim, que eu sempre procurei ter. E quando você começa a sentir assim, poxa, é algo muito legal, mas o feedback da rede social, o feedback foi muito aquém do esperado, como lidar com essa expectativa de, às vezes, o conteúdo e a estética, você, na sua cabeça é maravilhoso, mas o feedback é ruim e o contrário acontece igual. Eu carrego algo no meu coração, Joey, que sempre foi muito, tipo assim, sempre eu voltar os meus olhos para a essência, que era sentar na mesa.
sabe? Então, a gente sempre carrega a bandeira que se uma pessoa, ela realmente foi transformada ali, papel feito, sabe? Papel cumprido. Então, tipo, algo que eu realmente tirei de mim foram as vestes da aprovação. Porque se eu ficasse nesse lugar, tipo, dependendo do feedback, eu acho que talvez eu não conseguiria gerar um conteúdo tão autêntico e, ao mesmo tempo, isso me desencorajaria a criar algo, sabe? Desse lugar de autenticidade. Então, é muito importante. A gente ama quando as meninas, elas realmente se engajam. A gente ama quando o conteúdo toca uma grande massa. Mas eu não me prendo a isso. Porque se eu me prender, eu vou perder o propósito. Uhum. Então, acho que é ter esse coração mesmo, sabe? De parar por um, sabe? Parar por um ali na rede. Mas nesse processo de 4 anos, você teve essas crises do tipo... o legal da internet é que o feedback é maravilhoso, né? Quando uma pessoa vem falar de, esse texto, essa arte, isso falou comigo, isso é muito gratificante, né? Agora, por exemplo, você teve uma crise de algum momento, você... brigar, tô me preocupando demais com a performance do movimento, da página, e aí deixa eu voltar pro lugar, assim, ou foi uma essência muito de início, muito natural pra você? Então, na verdade, eu acho que eu tenho essa briga dentro de mim a todo momento, tipo, de ficar me policiando, sabe? Nossa, graças a Deus. Graças a Deus, Maria. Eu achei, meu Deus, a menina é muito perfeita, eu sou um cara aqui fora da casa, muito entendeu? Santa, né? Tipo... Eu sempre me policio com isso, porque é uma parada que, tipo assim, conforme a gente vai crescendo, e como a gente cresceu muito rápido, eu sempre tenho que me policiar no sentido disso não se tornar um ídolo no meu coração, sabe? Uhum. E de eu não me colocar no lugar de ídolo na vida das pessoas. Que eu acho isso muito mais sério, né? Quando a gente começa a chegar num lugar de visibilidade. Esse ano eu acho que foi o ano mais desafiador para mim, que foi quando eu comecei a trabalhar com, assim, as estratégias de marketing mesmo em outras empresas, porque além do Garotas Peregrinas, eu trabalho no ramo da moda, com branding, com design, e aí eu comecei a viver num mundo muito deturpado em relação ao marketing, sabe? E achar esse equilíbrio, pra mim, por exemplo, no Garotas Peregrinas, sem ter que aplicar várias estratégias para conseguir vários likes, foi muito desafiador. Não sei se, né, você me entendeu. Então, tipo, esse processo de sempre estar me policiando para eu não barganhar, para eu não manipular nas redes sociais, eu acho que é algo que eu levo muito a sério, sabe? Às vezes eu até me cobro demais, assim. E até, tipo assim, é claro que conforme a gente vai caminhando, Jesus, ele vai atribuindo pra gente um pouco mais de autoridade, né? Então, hoje, quando eu olho pro nosso público e eu vejo, por exemplo, a Mariana de 4 anos atrás, é claro que hoje a responsabilidade que tá nas minhas mãos é muito maior da que eu tinha quando a gente tinha, por exemplo, 100 seguidores. Então, eu acho que é realmente a gente encarar essa realidade, tipo, poxa, a parada tá crescendo. Mas sempre tá vigilante e pedindo para Jesus vigiar o nosso coração, no sentido pra gente não se tornar ídolos, né? Se colocar no lugar de ídolos e gostar dessa posição, que eu vejo isso acontecendo muito nessa bolha gospel, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso hoje. E também para isso não virar, que nem eu falei, uma idolatria, né? Então... sempre tá vigilante, né? Tipo, ai meu Deus, eu virei o que eu jurei odiar, né? Agora, exatamente. Tipo, eu sempre falei contra e agora eu sou essa pessoa. Você enxerga hoje como ministério? Garotas Peregrinas é o meu ministério? Enxergo sim. Uhum. Legal, isso é bacana, né? Até um tempo atrás era difícil falar, né? Hoje o meu ministério, né, boa parte tá na internet. Sabe quem me jogou isso na cara? Foi o Ângelo Basso. Eu fui lá eu tive a oportunidade de ir lá em Montemor, fui conversar com ele, ele falou assim, cara, a gente tá na hora de criar, ele também já chutou o balde longe, assim, mas ele falou assim, tá na hora de criar o ministério de internet.
não tem o ministério de dança, não tem o ministério de louvor, vamos fazer o ministério de internet. E não o ministério que vai fazer divulgação para vir no culto. Não o ministério que vai ser uma página de propaganda para conferência. Da mas igreja, né? Assim, mas o ministério que vai realmente pregar o evangelho através da mídia social, da internet e tudo mais. Então isso é muito legal, assim, que a gente já tá num ponto que pode falar, ó, Garotas Peregrinas hoje é muito meu ministério. Eu acho que há 4 anos atrás, Jesus, ele deu direcionamento para que a gente começasse nas redes, sabe? Só que há 4 anos atrás, a igreja ainda não tinha despertado para as redes sociais, como ela tá despertando agora, né? Ainda tá no processo. Sim. E aí, eu acho que esse ano caiu a minha ficha de que realmente a gente tá andando sobre o ministério, sabe mesmo, que Jesus entregou pra gente. Mas no começo eu não entendi a dimensão, sabe? O que era legal. isso. Pergunta bem técnica. O que você aconselharia para uma pessoa que está começando? Eu vou fazer uma mentoria não, vou fazer uma consultoria grátis aqui. Mas assim, pensa que hoje é meio padrão, todo mundo quer fazer alguma coisa na internet. O que tu diria para uma pessoa que está começando assim, tipo, quero pregar através da mídia social, seja lá texto, imagens, vídeo e tudo mais, assim, o que você aconselha para uma pessoa que está iniciando? Eu acho que a primeira dica que eu daria para uma pessoa que está começando tenha boas referências, treine o seu olhar, mas não caia na armadilha de olhar tanto para o lado a ponto de você fazer uma coisa extremamente igual, que deu certo para alguém, mas que não vai dar certo para você. Por quê? É algo que eu até bato muito na tecla, porque hoje eu vejo vários movimentos nascendo assim. E tem Instagrams que eu entro que tem, tipo assim, quase o mesmo nome que o nosso. E além de ter quase o mesmo nome, pega a mesma foto que a gente já fez há anos atrás, sabe? E muda os créditos. Tipo, tira o crédito, o nosso crédito e coloca o deles. Por quê? Qual que é a diferença? Quando eu olho pro lado e eu copio, é como se eu não tivesse uma voz. E aí eu volto pra parada da genuinidade, sabe? É muito diferente quando eu crio algo do lugar da verdade. Porque quando a gente pensa que, tipo assim, o verbo, ele é um verbo criativo, né? Quando a gente vai lá para João 1, e a gente pensa que o verbo, tudo que é criado a partir do verbo, né, gera vida. Essa vida, ela só vem de um lugar, que é um lugar da verdade. Então, eu acho que a primeira dica que eu daria é: treine o seu olhar. Tenha boas referências, realmente se aprofunde nesse mundo da arte. Entra lá no Pinterest, no Behance, que também é uma plataforma incrível para você que quer criar. Treine mesmo o seu olhar, mas não caia na armadilha de copiar as coisas para alcançar um lugar que talvez aos seus olhos pode parecer mais rápido, mais fácil, possa gerar mais likes, mas que quando as pressões começarem a vir, vai desmoronar, porque você não conseguiu construir um fundamento da sua criatividade. A sua criatividade, ela vem a partir de um lugar de cópia. Mas quando você vai crescendo na sua criatividade, quando você vai crescendo nesse caminho criativo, você começa a perceber que a sua tendência, ela para de ser as coisas ao seu redor e ela começa a vir de dentro, sabe? Então, eu acho que essa é uma dica, assim, muito chave para quem tá começando. O legal do autêntico é que, assim, a nossa geração, mas toda essa geração web, a gente tem um olhar muito sensível pro que é real, né? Até foi um problema na igreja, porque aquela coisa fake do pastor que parecia um semideus, a gente começou a olhar para aquilo e falar, mano, isso aí não é real, isso aí a gente consegue sentir o cheiro do que é fake, né? Então, quando você vê o Meninas Peregrinas, não demora muito para tu perceber que não faz sentido, né? Mas agora, entrando, Mari, na parte de dilema de rede, assim, a gente teve lá um filmezinho no Netflix que falou o óbvio, mas falou bem falado, e aí muita gente se assustou e tudo mais. A gente tem um problema real hoje de mídia, de celular, então assim, eu hoje trabalho bastante com a mídia e tal, mas eu vejo esse problema, né, aquela coisa do usuário. Eu tô trabalhando num negócio onde parte do meu trabalho é fazer as pessoas ficarem dependentes, então
meio assustador, mas existe toda a questão do cristão dentro desse ambiente de mídia social e de manipulação de rede, né? Hoje, como é que tu trabalha? Ou qual é a tua visão disso, não só do filme, assim, mas assim, como cristão, como fazer essa questão saudável de eu vou ter algo movimento muito legal na internet, onde eu vou fazer essa questão da mensagem, mas de uma maneira que eu não crie uma dependência da web, uma dependência do que é só online ou barra superficial. Cara, isso é muito crise, né? Esse ano eu entrei numa crise que eu falei assim, eu vou pagar tudo. Vou pagar tudo, eu vou sumir. Depois que veio esse documentário, então, eu acho que é aquilo que a gente estava falando agora, né? As pessoas, elas estão com fome do real. Elas estão descortinando as coisas para procurar aquilo que é real. Então, você vê que hoje até, por exemplo, pessoas que trabalham com publicidade na internet, sempre que elas vão postar alguma coisa, elas já colocam, ó, isso é publicidade. Porque por muito tempo elas, tipo assim, fingiram viver algo que não é. E aí hoje as pessoas, elas realmente, elas querem algo real. E assim, eu fiquei pensando muito esses dias sobre estar nas redes. E assim, as redes não são más, né? Eu acho que tem muito de Deus em a gente ter criado isso, né? Essa conexão, ter as redes sociais. O problema é que as pessoas deturpam muito isso, né? E virou uma grande ferramenta aí de manipulação. Isso é muito perigoso mentalmente falando, né? Para nossa saúde mental, a gente criou um universo paralelo, né? À nossa realidade. E aí eu fiquei pensando muito sobre, tipo, trevas, luz, por que as redes sociais hoje elas estão tão deturpadas, né? Por que eu vejo tanto conteúdo assim ruim? E aí eu comecei a pensar que quando a gente fala sobre trevas, a gente não pensa, tipo assim, um lugar que tem muita escuridão, que é realmente, mas trevas significa ausência de luz. E eu acho que é nessa lacuna, dessa ausência de luz, que o cristão ele deve se posicionar, sabe? E, de novo, eu vou bater na tecla, não como um semideus ali, não como alguém que é perfeito, mas alguém que está posicionado no sentido de levar realmente a luz e poder, tipo assim, por exemplo, vou pegar o Instagram, que é as redes sociais mais fortes hoje, né, que a gente mais gasta o nosso tempo. Num feed onde eu vou rolar e eu vou ver várias coisas que vão me deixar para baixo, coisas que automaticamente me levam para comparação, como eu posso ser um ponto de luz, como eu posso fazer essa pessoa lembrar da essência dela, lembrar que ela não é daqui, lembrar que ela foi feita para algo muito maior. Então, talvez um post, uma arte simples que eu faça, possa transformar o dia dessa pessoa, sabe? Então, eu acho que é nessa lacuna que a gente deve entrar, sabe? Ser esse lembrete. Sabe quando a gente era criança, que tinha até aqueles desenhos que a galera amarrava no dedo assim um barbante para se lembrar de que ele tinha que fazer algo? Eu acho que a gente tem que ser esse lembrete diário ali, sabe? Ei, você foi criado para mais. Ei, existe algo a mais, sabe? Existe um Deus que te ama. Existe algo precioso para você. E realmente poder usar a internet para se conectar com verdades também, sabe? Eu acho que a igreja hoje, ela tá crescendo. Tipo assim, domingo eu não consegui ir na igreja, né? Na igreja presencial. E aí eu liguei aqui num culto do Jesus Cop que eu tava vendo, uma pregação. E, cara, foi incrível. Tipo assim, eu fiquei aqui no meu sofá chorando. Então, Jesus, ele tá usando as redes sociais. A gente, como igreja, a gente precisa se conectar uns com os outros também, sabe? Então, ser luz na escuridão, também poder se conectar para você crescer também, sabe, na sua caminhada cristã. Eu acho que a gente encontra aí essas duas propostas na internet, né? É algo que está me guiando muito, Joey, nesses últimos tempos. Realmente a gente poder estar sensível para onde o Espírito está levando a gente. Então, eu estou me baseando muito naquela passagem que Jesus vira para os discípulos e fala assim, eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Então, tem tempos que, tipo assim, de eu estar orando e eu realmente Deus falar pra mim, agora você vai se retirar. E aí a gente começa a ver onde tá o nosso coração, porque às vezes a gente cai numa armadilha tão frenética de, não, cara, eu tenho que ser luz e eu tenho que jogar porque as trevas... Não. Eu acho que a gente tem que estar sensível. Se Jesus falar, fica um mês
Aí você começa a tratar até o seu coração, né? Tipo, no mês eu vou perder seguidor, eu vou perder meta. Então eu acho que é estar sensível mesmo, sabe? Pra ver o que ele tá fazendo e você poder ir com ele. É muito diferente quando a gente cria com ele, né? É muito diferente. É, total. Mari, o triste é que a gente sabe, se você falar isso para um jovenzinho, o jovenzinho sabe colocar isso em prática, que tu vai Não, é terrível. Tu vai em 30 conferências, todo mundo vai falar, cara, secreto, né? O seu momento com Deus, o seu devocional. Quando tu vem pro mundo real, pro teu dia a dia, é um trabalho de disciplina que ele precisa, é cruel, ele precisa estar baseado nessa paixão pelo noivo, nessa paixão por Cristo de, mano, eu quero gastar a vida nisso. É muito louco. Mari, diz pra nós uma mensagem final pra você inspirar as pessoinhas, o afegão médio, o ser humano comum, e tanto os rapazes quanto as garotas, a conseguir trabalhar na mídia e conseguir trabalhar, ser luz nesse lugar que às vezes parece tão obscuro, às vezes parece ser tão trevas, mas no final do dia é uma ferramenta fantástica quando a gente consegue usar ela da maneira certa. Uma mensagem pra galera. Eu acho que se eu pudesse falar assim, uma palavra para definir tudo que a gente conversou, eu queria deixar tipo o equilíbrio, sabe? Que vocês possam realmente encontrar esse equilíbrio entre se posicionar nas redes, criar, tipo assim, a partir de um lugar dessa paixão mesmo que a gente estava falando. Crie, não tenha medo, sabe? Só vai. Eu costumo dizer para as meninas lá, só vai. Se Jesus está mandando você fazer algo, vai. E cria, sabe? Seja ousado mesmo, põe as caras, enfim. Mas também tem um equilíbrio de, tipo assim, ter esse discernimento do que expor, quando expor. E quando você for expor, exponha com responsabilidade, sabe? Então é isso. Sabe? Que vocês possam caminhar mesmo com equilíbrio, com muita criatividade, sabe? Carregando mesmo e levando a essência de vocês aonde vocês estão. E sempre orando para ter esse equilíbrio, sabe? No que vocês vão criar, no que vocês vão expor. E é isso. É isso aí. Thank you. That's all, folks. Obrigada, gente. Até mais. Você escutou o Meditar Podcast.